Aqui que eu tô perdida, eu tô cheia de perguntas. Posso ver aqui? Estamos voltando, deu 1 hora de live, infelizmente caiu, mas a gente já vai reconectar. Lembrando que a gente está fazendo uma live com o professor Gobesso, falando sobre alimentação de equinos. Espera só um pouquinho. Olá, de volta. Professor, desculpa, passou tão rápido que eu nem vi que já estava dando 1 hora de live. Que Voltamos. maravilha. Que bom demais, nem parece, né? Eu volto lá no raciocínio que eu estava dizendo antes. Nós começamos, então, com a inclusão de 10% de óleo. Eu já cheguei a observar trabalhos de pesquisa mostrando que para o cavalo ficar bem, o óleo como fonte de energia, ele precisava comer de 5 a 10% da quantidade total de matéria seca que ele come por dia em óleo. Isso significa que o cavalo, para ficar bem na competição, ele teria que comer de 500 ml a 1 litro de óleo por dia, misturado na ração para ficar bem. Isso no começo, quando se começou a estudar esse modelo e tal, tal. Hoje, o que tem de diferente hoje é que nós já temos um monte de rações no mercado com níveis altos de óleo. Então, tem rações que, no mínimo, rações de competição com mínimo de 8% de óleo, chegando até 12%, 13% de inclusão de óleo de extrato etéreo presente na ração. Então, significa o que na prática? Se eu vou fornecer para o cavalo uma ração que tem 12% de óleo, vamos oferecer para esse cavalo 5 quilos de ração por dia, significa que nós estamos dando 600 ml de óleo para esse cavalo por dia. Já nessa ração que tem 12% de extrato etéreo na forma dela. Então, não precisa colocar óleo por fora, o óleo já está presente ali em grande quantidade nessas rações modernas que estão no mercado, que estão disponíveis no mercado hoje. Não tem mais necessidade de colocar óleo por fora. Professor, e sua opinião sobre o melaço para os cavalos? Pois é, né? É uma briga grande pessoal minha, né? Durante muitos anos, nós passamos por uma fase que se usava melaço na fábrica no banho final da pelletização para poder fazer os pellets ficarem brilhantes, com aparência mais umidificada, para melhorar a aparência desse pellet e melhorar a aceitabilidade pelos cavalos. Depois passamos por uma fase onde, principalmente nos Estados Unidos, começou a se usar muito o conceito da sweet feed, das rações doces, acreditando que esse melaço, a hora que caísse no estômago do cavalo, relacionado até com aquela pergunta que foi feita sobre o carboidrato, né, para humanos e tal, levando em conta esse conceito, que esse melaço viraria energia e que essa energia seria aproveitada rapidamente pelo cavalo e poderia trazer benefício na competição. Hoje, os estudos mais modernos, e eu estou até conduzindo pesquisas aqui com isso nesse sentido, é que esse melaço, se ele estiver acima de 5%, 6% na fórmula da ração, ele vai produzir fermentações estomacais indesejáveis, fermentações extremas, alterações nessa população microbiana no estômago muito severas. É comum observar os cavalos que comem essas rações que têm muito melaço, normalmente após a ingestão da ração, eles ficam parados no meio da baia, assim, em posição de cavalete, esticados, com os olhos fechados, assim. Por quê? Porque esse melaço caindo no estômago, ele produz uma alteração fermentativa que produz gás. E esses gases distendem o estômago, uma vez que o cavalo não arrota, por conta da posição anatômica da entrada do cárdia no estômago e por conta da musculatura que tem ali, o cavalo não consegue arrotar esse excesso de gás, erutar esse excesso de gás que tem ali. E por conta disso, o cavalo não conseguindo, ele distende o estômago e fica parado, porque ele está sentindo dor por causa dessa distensão e para de comer capim. Ele não vai comer capim porque esse excesso de gás faz com que ele tenha uma sensação de saciedade por causa do estômago distendido. Então, ração melaçada, para mim, hoje, zero. Não funciona, não dá certo, não é bom para o cavalo. Benefício energético nenhum. Só traz malefício. Tem que respeitar esse 5, 6% de inclusão máximo para não estragar a saúde do cavalo. Professor, e sua opinião sobre casca de arroz como fonte de fibra
para a ração de cavalo e quais são as consequências? A casca de arroz, ela é utilizada na fábrica como, nós chamamos, usamos a expressão, bucha para fechar a fórmula, para completar a fórmula. Quando falta lá, tem que fechar os 100% da fórmula, misturamos os ingredientes, está faltando os 5%, coloca a casca de arroz. Ela é higroscópica, ela tem muita sílica. A sílica chupa água, aquilo estufa dentro do abdômen do cavalo, dentro do intestino do cavalo, não produz nunca resultado benéfico. E é principalmente utilizada a casca de arroz para baratear custo de ração. Tem muitos que utilizam a casca para colocar na fórmula, para aumentar a fibra e falar, não, é uma ração mais segura, tem mais fibra. Mas é uma fibra de péssima qualidade. Nós falamos da qualidade da fibra da casquinha de soja. A casca de arroz é o oposto. É contrário, completamente o oposto da casca de soja. Aí pode causar problemas por conta desse acúmulo de água, dessa higroscopia que traz a casca de arroz. Tem perguntando aí se pode causar cólica. Rações com muita casca de arroz podem causar problema. Eu acompanhei um caso em Londrina, na exposição, de cavalos que chegavam de fora e o parque de exposição forrava as baias com casca de arroz. Porque era barato e tudo mais. E os cavalos que não conheciam aquilo, chegavam de viagem com fome, eles comiam aquela casca de arroz, se não ficassem amarrados, se o tratador não colocasse feno logo para eles comerem e tudo mais. E eu acompanhei vários casos de obstrução esofágica, de cavalos que tinham comido a cama da baia, essa casca de arroz da cama da baia. Depois de viagem, desidratados da viagem e tudo mais, comendo essa casca de arroz da cama da baia. Eu vou voltar um pouco às perguntas antes de cair o sinal. Eu tinha anotado algumas que já estavam na tela, e uma delas é sobre a sua avaliação sobre a polpa de beterraba presente na ração. Pois é, a polpa de beterraba é outra fonte de superfibra, né? Ela é rica em pectina. Rica, quer dizer, significa que tem 30 e poucos por cento de pectina, e a pectina é um carboidrato estrutural, é uma fibra rapidamente fermentável, com um saldo de ácidos graxos de cadeia curta extremamente interessante, porque esse saldo desse ácido graxo vai produzir rapidamente glicose, vai produzir rapidamente recuperação de glicogênio muscular, então ajuda muito essa fonte de pectina. O grande problema da polpa de beterraba é que o Brasil não tem polpa de beterraba. A polpa de beterraba não é da beterraba roxa que nós comemos aqui no Brasil, é da beterraba branca e é o subproduto da produção de açúcar de beterraba. Tudo aquilo que nós usamos nas fábricas brasileiras, e tem várias rações no Brasil que tem polpa de beterraba, vem do Chile, vem importado do Chile. Então é um produto muito caro. Nós estamos estudando agora alternativas, em pesquisa aqui na universidade, alternativas para essa polpa de beterraba, ou seja, outras fontes de pectina que sejam aceitas pelo cavalo adequadamente e que possam produzir um saldo energético, um saldo benéfico comparado à polpa de beterraba. Mas é uma matéria-prima de altíssima qualidade, uma pena que nós não temos ela no Brasil, é muito cara para nós. Outra pergunta que fizeram, não me lembro quem foi que fez naquele primeiro bloco, foi sobre um cavalo muito magro, né? O que tem que aumentar na alimentação dele? É mais proteína? É preciso entender que o cavalo magro ele precisa de nutrientes. Não tem como formular dieta só com proteína. Não tem como aumentar só a proteína da dieta. Existe uma relação entre os nutrientes da dieta. Energia, proteína, macrominerais, microminerais. E essa relação ela pode variar muito pouquinho entre esses elementos que vão compor a dieta como um todo, esses nutrientes que vão compor a dieta como um todo. No caso de um cavalo magro, quando nós precisamos recuperar a musculatura, nós temos que aumentar um pouco a relação proteína-energia. Relatar um pouco essa relação. Aumentar um pouco a quantidade de proteína. E proteína de alta qualidade. Também não adianta achar que um cavalo magro vai ganhar massa muscular sem fazer exercício. Para poder desenvolver massa muscular, precisa fazer exercício. De preferência, exercício aeróbio de longa duração. Passo. Fazer longas caminhadas a passo com uma dieta adequada, se pode conseguir recuperar esse cavalo adequado. Quando eu falei que precisa de um pouco mais de proteína, precisa de proteína de alto valor biológico, esse é o caminho para conseguir o resultado. Esse é o caminho para se atingir o resultado.
Professor, tem uma dúvida de uma proprietária que o potro perdeu a mãe logo na primeira semana de vida, né? Ele tomou o colostro e depois ele perdeu a mãe. O que o senhor Ok. recomenda para esse potro, para ele ter o mínimo prejuízo, né, no crescimento, na desenvoltura dele? Perfeito. Tem dois caminhos importantes aí, duas regras importantes a serem observadas. A primeira regra é oferecer um sucedâneo de leite para esse potro. Ou seja, um leite. Não tem como deixar de oferecer algum tipo de leite líquido, via mamadeira ou no balde, e os potros aprendem rapidamente a beber no balde, não precisa necessariamente ser mamadeira, tá? Mas precisa oferecer leite. Para isso, nós temos no mercado alguns sucedâneos, leite em pó, para cavalo, disponíveis, de boa qualidade, que dá para usar, funcionam muito bem, ou se pode usar até o leite de vaca diluído, porque o leite de vaca tem mais gordura do que o leite de égua, para poder adequar para esse fornecimento. Além disso, tem que começar a fornecer ração para esse potro o mais rápido possível. E essa ração que eu falei há pouco, que é específica para essa fase lactacional, a ração de Cripper. A ração que vai ser muito parecida com o leite, para esse potro começar a comer ração rapidamente e aprender essa ingestão dessa ração. E o terceiro ponto, esse potro precisa conviver com outros potros, outros cavalos, porque nessa fase existe a colonização de população microbiana do trato digestivo dele. O que os potros fazem entre 1 mês e 2 meses de idade para fazer essa colonização? Eles comem as fezes da mãe. A égua acabou de defecar, o potrinho vai lá e come as fezes da mãe, para poder semear de bactérias a luz intestinal dele, levar essas bactérias boas, desejáveis, para dentro da luz. Se o potro é órfão, está sem a mãe, a única forma de fazer esse desenvolvimento é ele conviver com outros potros. Ele não vai comer fezes de outra égua, não vai comer fezes dos outros potros, mas pelo menos convivendo com os outros potros, ele tem a possibilidade de fazer esse desenvolvimento de população microbiana. Nós tivemos um potro aqui na universidade que a mãe, brasileiro de pino, que a mãe morreu com 2 meses de idade. Teve uma cólica, um deslocamento, morreu na cirurgia. Esse potro foi criado dessa forma e ele ficava na baia e todo dia, quando os potros da mesma idade que ele vinham para a lanchonete, quando as éguas vinham para a lanchonete para receber alimento concentrado, receber ração, esse potrinho, nós levávamos ele e colocávamos junto com os coleguinhas ali, com os potrinhos da mesma idade dele, e ele ficava ali meia hora, 40 minutos, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, convivendo com esses potros da mesma idade dele, para poder evoluir. Hoje ele está no grupo, desmamado, e quem chega de fora lá não consegue perceber que ele foi criado sem a mãe. Não consegue perceber. Então funciona muito bem. Esse protocolo funciona com um resultado bastante satisfatório. Professor, qual a importância da gama-orizanol? O gama-orizanol é uma substância que está presente no óleo de arroz, no grão de arroz. Na verdade, não dá para dizer de importância do gama-orizanol. Dá para falar do uso dele, por que ele pode ser usado. O gama-orizanol, como eu falei, é um composto de várias substâncias, não é uma única substância, e que tem um efeito ergogênico, tem um efeito de aumentar a produção hormonal no organismo. Isso já foi comprovado em vários experimentos. Então, o uso dele pode trazer benefícios para desenvolvimento de massa muscular e tudo mais. Tanto ele traz esse benefício que a substância pura, gama-orizanol, está presente na lista B como doping na FEI. Está presente lá por quê? Porque se for usado de forma pura, gama-orizanol puro, pode trazer níveis plasmáticos altos e alterações plasmáticas que podem ser consideradas indiretamente doping. O que nós temos no Brasil para utilizar de gama-orizanol são óleo de arroz, com substâncias, suplementos, que tem óleo de arroz rico em gama-orizanol. E rico em gama-orizanol significa 1,5%, 1,6% de gama-orizanol, que é uma quantidade que não entra nesse conceito doping, nesse que eu falei há pouco, que está na lista FEI. Então, dá para utilizar, é interessante, vale a pena, pode ser utilizado esses suplementos que não vão causar nenhum problema de doping. E funciona, dá resultado, é interessante. Eu vou te fazer mais uma pergunta que tem relação com o assunto que a gente estava abordando antes de cair o sinal, que é sobre o que o senhor considera um feno de uma boa qualidade ou má qualidade. É somente a relação de folha e talo ou tem mais alguma coisa que o senhor observa?
Na verdade a relação caule-folha é uma forma macroscópica de avaliação dessa qualidade de feno. Mas não é só o que define. A relação caule-folha é um parâmetro que nós usamos para dizer, opa, tem mais folha? Potencialmente esse feno tem níveis minerais, proteicos e fibra de melhor qualidade para utilização na alimentação. Potencialmente. Tá? Existem hoje no mercado uma quantidade enorme de rankings e de indicadores de qualidade de feno. Tem algumas empresas que na hora de vender o feno já vende o feno com selo de qualidade. E pode nos dizer, eu já comprei feno de produtores de muito boa qualidade que tinham o mesmo nível de proteína que tem a alfafa, por exemplo. Então, assim, uma coisa absurda de qualidade de feno de gramínea, de feno de Tifton. O que faz diferença é aprender a olhar macroscopicamente o feno, se ele tem um indicativo de boa qualidade ou não, e a relação caule-folha é um desses indicativos, mas, acima de tudo, procurar comprar feno de bons fornecedores. Comprar feno de fornecedores sérios, de fornecedores honestos, que brigam e primam por essa qualidade. E mais uma dúvida que também ficou do primeiro bloco, que é sobre a necessidade de suplementar um potro, né? Até que ponto existe essa necessidade? Eu entendo que a necessidade ela é demandada pelo acompanhamento do crescimento. Lembra que eu falei que são indivíduos e indivíduos que têm necessidades individuais. Então, se nós colocarmos ali uma dieta, um protocolo alimentar com aquela quantidade, daquela ração de altíssima qualidade, nós vamos perceber que num lote de 10 potros, nós temos potros que vão responder muito bem a essa dieta, temos potros que vão responder medianamente e potros que vão responder mal a esse modelo dietético, que é feito para média. Ele é formulado para média. Nós corrigimos as necessidades individuais, potros que crescem muito rápido, mais rápido do que outros, potros que têm uma necessidade maior de vitaminas ou de minerais que outros, usando suplementos. O suplemento é fundamental para essa correção. Por isso a observação individual, a observação detalhada, individual e o acompanhamento individual de cada um dos potros. É isso que vai me dizer que eu preciso usar o suplemento e que o suplemento vai fazer diferença para cada um. Não existe protocolo de suplementação. Não existe um suplemento que funcione igual para todos os potros. Isso tem que ser individual, com observação técnica individual. Para mim, suplemento tinha que ser vendido com receita, para atender demanda individual e adequadamente, tecnicamente indicado. Você conhece os biscoitos que são produzidos como mimos, né? Que as pessoas acabam dando depois das provas, oferecidos também junto com cenoura, açúcar, entre outras coisas. Existe alguma contraindicação desses mimos ou apenas o excesso que sempre é prejudicial à saúde? Não, petisco. Petisco não traz. Ninguém iria formular um petisco que pudesse trazer algum mal. Hoje nós podemos falar, aí vale um parênteses em relação ao açúcar, né? Quantos de nós que já não demos açúcar para os cavalos, né? Os torrõezinhos de açúcar e tal. E isso é um prêmio, isso é um presente. É um prêmio que é dado para o cavalo, depois do cavalo ter realizado uma tarefa ou ter se comportado adequadamente na realização de uma tarefa que nós queremos que ele faça naquele momento. É um prêmio. E como prêmio, tem que ser dado na hora certa e em quantidade pequena, para que esse cavalo fique estimulado a querer receber esse prêmio novamente. Se eu chegar todo dia na baia do cavalo e der biscoito para ele todo dia, o biscoito vai deixar de ter o sentido do prêmio, o sentido do petisco, o sentido da valorização pelo comportamento adequado, pela trabalho adequado, pela resposta adequada àquilo que nós queremos que ele faça. É muito gostoso chegar na baia e dar cenoura e dar maçã para um cavalo. Nutricionalmente, isso não completa nada na dieta, não traz nenhum benefício complementar, claro, evidente na dieta. Mas é um prêmio, é um petisco e que funciona como um estímulo. Professor, e sobre a presença de enterólito que causa obstrução intestinal, qual a relação da formação com o alimento que é ingerido? Pois é, o enterólito tem causas diversas, né? O que a literatura fala é que, inicialmente, o cavalo precisa ter uma ingestão de um corpo estranho. Tá? Precisa ter um pedacinho de linha, um pedacinho de barbante,
um pedacinho de metal, um pedacinho de uma pedra, alguma coisa que vai causar uma reação inflamatória, uma reação orgânica, metabólica, que vai formar uma pedra ali e começar a agregar mineral nessa pedra e formar esses enterólitos dessas pedras. As causas são diversas, muito difíceis de serem explicadas, não dá para fazer uma relação direta. Esse alimento aumenta a quantidade de enterólito ou esse alimento aumenta. Eu não consigo fazer essa relação direta. Até hoje eu não consegui encontrar uma explicação clara que dissesse isso para mim. O que nós encontramos é enterólito de diversas maneiras, em diferentes cavalos, em diferentes situações. É óbvio que se a propriedade tem um manejo ruim, que vai fornecer um alimento de péssima qualidade para o cavalo, que possa ter no meio componentes não alimentares, o risco aumenta. Mas corpos estranhos, né? O risco aumenta. Um feno sujo, um feno de baixa qualidade, que tenha no meio outras coisas que não seja alimento, então isso pode aumentar o risco. Mas não tem uma relação muito clara, direta, que eu consiga dizer para vocês. E, professor, a gente pode associar uma má alimentação à infertilidade no caso das éguas? Certamente, certamente. Subfertilidade ou má fertilidade é causada por dieta ruim. Principalmente mineral, no primeiro objetivo, na primeira observação, mineral, uma falha na mineralização, e depois problemas na relação proteína-energia, obesidade ou falta de nutrientes, desnutrição, pode levar a prejuízo de fertilidade. Lembra que a reprodução para a égua é uma função de elite. A égua só vai reproduzir se tiver tudo bem. Se não tiver bem, ela não vai parir. Ela vai até emprenhar, vai até ficar prenhe, mas não vai parir, vai abortar no meio da gestação. Pode abortar nos primeiros meses, e aí é chamado popularmente de reabsorção, mas na verdade não é reabsorção, porque não absorve nada, e sim é um aborto precoce, uma perda embrionária precoce, que acontece nos primeiros 60 dias, ou vai abortar depois dessa fase, em outro momento, e que muitas vezes não é nem percebido pela propriedade. Simplesmente a égua aparece vazia, depois, no início da próxima estação, e nem se sabe explicar direito. Falhas nutricionais podem e levam, sim, a problema de fertilidade. Sim, senhora. E a alimentação de uma égua prenha sofre muita alteração? O que é preciso incluir nesse período da gestação? Tem dois pontos importantes em relação à nutrição de éguas gestantes. O primeiro ponto que é mais tradicional, que é mais conhecido, é que no terço final de gestação, nós começamos a alimentar o potro. Porque o potro cresce 60% do tamanho dele nos últimos 3 meses de gestação. Então nós temos que começar a alimentar a égua prenhe nos últimos 3 meses, ou seja, do 9º até o 11º mês de gestação, com uma dieta com maior concentração de nutrientes, porque nós temos que alimentar esse potro que está crescendo dentro do ventre dela. Além disso, nós temos que alimentar essa égua para poder produzir colostro, para poder passar um colostro de ótima qualidade para esse potro pós-nascimento, para garantir a transferência de imunidade adequada. Então, esses são os pontos chaves. Não pode estar obesa, e o que causa obesidade normalmente é relação energia-proteína ruim, ou seja, dietas que têm muita energia e pouca proteína, ou proteína de baixa qualidade com energia alta. Isso que causa obesidade. Então, tomar cuidado com isso no final da gestação. E num conceito mais moderno, se fala muito, hoje está se falando muito em nutrigenômica, que é a nutrição durante a gestação para o desencadeamento de fenômenos ou manifestações genéticas que vão acontecer na fase adulta desse potro que está sendo gerado ali. Desde frequência cardíaca, capacidade cardíaca, crescimento, resistência a doenças ortopédicas, problemas metabólicos, ocorrência de síndromes metabólicas. Isso está se relacionando muito com essa nutrição durante o período gestacional. Então, o que se fazia antigamente era, não, deixa a égua só no pasto, quando faltar 3 meses para parir, nós damos ração para ela, e o potro vai crescer e tal, tal. Hoje já não podemos pensar apenas nisso. É preciso garantir que a égua tenha uma nutrição adequada durante toda a gestação, para garantir essa manifestação genética adequada.
posterior, que vai acontecer posteriormente. Essa adaptação genética que acontece durante a gestação, que isso aconteça de maneira adequada e tenha resultado adequado. Provavelmente não só durante a gestação, né? Mas depois que nasce o potro, começa o período de lactação, que também deve ser fundamental ter uma alimentação saudável e correta para a produção desse leite, né? De qualidade e quantidade. Como que é feita essa associação? A maior exigência nutricional que existe entre todas as fases de criação de cavalo é a exigência de lactação, dos primeiros 3 meses de lactação. É o momento em que a égua precisa receber maior quantidade de nutrientes, porque a égua produz muito leite e precisa de muito nutriente para isso. Então, nessa condição, nós temos que oferecer para essa égua uma dieta específica, com um ótimo balanceamento adequado para garantir, nesses primeiros 3 meses, essa produção de leite. Isso é um ponto-chave da criação. A única coisa que é fundamental nesse modelo é que nem sempre as éguas têm habilidade materna adequada para produzir quantidades grandes de leite. Não tem genética para produzir leite. E muitas vezes se pega receptoras de embrião que são menores do que as éguas BH e se dá muita ração para essas receptoras achando que elas vão produzir muito leite. E a capacidade genética dela de produção de leite é limitada. Então ela vai ficar gorda e não vai produzir, vai ficar obesa e não vai produzir o leite que o potro precisa. Por isso que eu falei da utilização daquela ração de Creeper, ração formulada para essa fase, complementar nesse período, desde o nascimento, desde a primeira semana de vida do potro, para atingir esse resultado. Eu queria aproveitar um parentezinho agora, mandar um abraço especial para o professor Hugo Tosi, meu orientador de doutorado, um grande incentivador no meu crescimento, no estudo da alimentação. Professor, é um grande prazer ter o senhor, uma grande honra ter o senhor me ouvindo aí nessa noite. Marcelo Tosi também deu um alô aí, um abraço para vocês. Muito obrigado pelo crescimento e pelo aprendizado que vocês construíram na minha cabeça. A gente está exatamente na pergunta deles, né? Então, o Marcelo Tosi está falando um pouco sobre a silagem de milho, né? Que foi uma pergunta que veio do Ivan, sobre a sua opinião sobre a complementação da alimentação com silagem de milho. Qual que é a sua opinião? Pois é, quando nós chegamos lá fora do Brasil, em qualquer outro país, né, e conversando com os colegas e tal que trabalham com alimentação, e falamos para eles que aqui no Brasil se usa silagem de milho para cavalo, a resposta sempre é assim: vocês estão malucos, não acredito nisso, vocês dão silagem de milho para cavalo no Brasil? Isso não existe, isso não é possível. Pensando nisso, ano passado, nós, no simpósio de medicina esportiva equina, lá em Belo Horizonte, e no Fórum de Gastroenterologia equina, nós fizemos uma sessão só para discutir o uso da silagem. E nessa sessão, o objetivo era na conclusão dessa sessão, decidir, nós podemos indicar silagem para cavalo ou não? Silagem de milho para cavalo ou não? Esse era o ponto-chave. E aí teve um palestrante que falou da silagem, do impacto da silagem na população microbiana, outro que falou do impacto da silagem na produção de síndromes metabólicas, desenvolvimento de síndromes metabólicas, outro que falou da silagem no comportamento, outro que falou da silagem nos dentes, na ocorrência de problemas dentários e tal. E somando todos esses palestrantes, fizemos uma grande mesa redonda no final, e a conclusão dessa mesa redonda foi baseado nessa dificuldade de equilíbrio do uso da silagem para cavalo. E nos riscos que esse desequilíbrio nutricional pode trazer, ninguém pode, em sã consciência, tecnicamente indicar o uso de silagem de milho para cavalo. Os prejuízos são muito grandes. Isso lá no Sincave, o ano passado, em Belo Horizonte, eu sou coordenador da área de saúde digestiva do Fórum Nacional de Gastroenterologia Equina, e isso é conclusão. Nenhum profissional técnico pode indicar com segurança o uso de silagem de milho para cavalo. Tá? É muito prejuízo, é muito problema. Tá? Esse é o meu posicionamento. A Neide está fazendo uma pergunta sobre o veneno para matar braquiária, se pode ir algum resíduo para o feno e fazer mal para o animal. Pois é, o veneno normalmente que se usa são agrotóxicos, e que todos eles têm um tempo de
proteção, ou seja, um tempo que tem que deixar a gramínea sem os cavalos terem acesso para a alimentação. E qualquer um deles pode trazer algum prejuízo. Tá? O cuidado que tem que ter é sempre evitar o contato dos cavalos. Alguns são mais tóxicos, outros menos tóxicos, alguns causam mais problemas, outros menos problemas, mas o cuidado que tem que ter é sempre evitar o máximo possível. Se fala em pelo menos 15 dias de pasto vedado, para evitar chuva. Se tiver chuva, obviamente o tempo pode ser mais curto, mas o cuidado é evitar o máximo possível. Prejuízo vai ter sempre de alguma forma, clínico ou não, mas vai ter algum prejuízo. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas o Mané de Deschamps está fazendo uma pergunta sobre lisina para o crescimento do potro. O que o senhor acha? Sim, lisina é um aminoácido essencial para qualquer fase do cavalo, né? É o único e o grande aminoácido essencial colocado como fundamental para o crescimento e desenvolvimento, para desempenho esportivo, para reprodução, para todas as fases. O que se fala muito para a lisina para potro, mas eu posso suplementar o potro com lisina, que eu vou ter o resultado igual se eu der ração e tal. Não. Só a lisina não resolve o problema. Só a lisina, ela faz o potro crescer um pouco mais se tiver faltando lisina na dieta do potro. Mas se você dá só lisina para o potro no período de lactação e achar que só dando lisina vai fazer esse potro chegar nos 24 meses com 500 quilos, com um desenvolvimento adequado de estrutura de sustentação, ligamento, tendão, tudo, não consegue. O que é preciso usar é uma dieta que tenha níveis adequados de lisina, que atinjam essa necessidade que as categorias diferentes têm de lisina. É isso que nós temos que formular, é isso que nós temos que organizar. Agora, só fornecer lisina e achar que isso resolve, não resolve não. Ela está em equilíbrio com todos os outros aminoácidos, com minerais, com energia, com tudo isso que tem que ser montado. Tá? E qual que é a quantidade recomendada? Para cada categoria tem uma quantidade. Não dá para falar, o potro precisa de tantas gramas de lisina por dia. Depende do peso do potro. Depende do tamanho dele. Depende se ele tem crescimento muito rápido ou muito lento. Por isso que eu falei que a observação do acompanhamento diário vai me dizer quanto de ração que eu tenho que dar para esse potro, se a égua está produzindo leite suficiente para ele, se eu preciso completar com algum suplemento a mais ou não. Eu não gosto muito de falar nisso, o potro precisa de tantas gramas por dia. Isso é tabela, isso é computador, isso é o livro que tem. Eu responsável pelo programa de alimentação, a hora que eu precisar saber disso, eu vou lá e olho no livro. Eu não gosto de ficar falando isso como uma regra fundamental. A gente estava falando um pouco atrás sobre os mimos, né? E teve uma das pessoas que falou que o cavalo gosta de ingerir frutas congeladas. Se as frutas podem causar algum mal na digestão, alguma coisa, ou não tem problema? O cavalo ele tem essa característica, né? De muitas vezes ele se habituar com um determinado tipo de petisco que é oferecido para ele. Então, por exemplo, eu já visitei propriedades que o cavalo comia pão. Todo dia o cara dava pão para o cavalo comer. Já visitei propriedades que o camarada dava bolacha, essas rosquinhas, para o cavalo, e o cavalo adorava. Eu já visitei propriedades que o cara dava cerveja para o cavalo, e o cavalo gostava. Então, eu não consigo entender, justificar porque um cavalo poderia gostar mais de comer uma fruta congelada. O que eu entendo é que o cavalo se adapta num determinado horário, num determinado momento, a receber um determinado manejo. E essa adaptação muitas vezes se transforma num vício. Se você não der a fruta para ele naquele horário que ele está acostumado a receber, ele vai te morder. Ele vai te dar uma cutucada, ele vai te dar um coice, ele vai ficar irritado. Então, transformar o que seria um petisco, transformar isso num problema comportamental é muito complicado. Tá? Então, precisa sempre observar isso. E a sua opinião em relação ao sal, né? Em blocos? Pois é, como eu falei, como nós temos uma necessidade muito grande de minerais aqui no Brasil, nós temos uma necessidade enorme de minerais para completar aquilo que falta na gramínea, no solo brasileiro e tal, desses minerais. É importante que se tenha minerais muito disponíveis. E o bloco compactado, condensado, tem uma disponibilidade mineral menor. Então, se usa muito bloco na Europa, se usa bloco nos Estados Unidos,
onde se tem uma demanda mineral menor, se tem gramíneas com maior nível mineral, com maior composição, com resultados mais importantes. E isso faz diferença. Aqui no Brasil, o sal mineral fornecido em pó tem melhor resultado do que o sal em bloco por conta dessa demanda mineral maior, dessa necessidade mineral maior. O bloco acaba virando muito um brinquedo, né? Um enriquecimento ambiental, para o cavalo ficar brincando dentro da baia com aquele bloquinho e tal, mas propriamente, nutricionalmente, o resultado é menor. Tem uma pergunta falando sobre o tamanho do pétri das rações. Você tem algum estudo relacionando a digestibilidade do alimento? Pois é, não tem isso comprovado claramente. O diâmetro do pellet comprovado com digestibilidade. O que tem é o diâmetro do pellet em relação ao tempo de ingestão. Mais rápido ou mais devagar, mastigar menos ou mastigar mais. E isso pode fazer diferença na saúde digestiva do cavalo e, consequentemente, fazer diferença no desempenho. Então, trabalhar com produtos que tenham tamanho de pellet, as fábricas variam entre 4 a 6 milímetros para cavalos adultos, o diâmetro desse pellet, com resultado, com pouca diferença entre eles. Mas não tem muita informação se isso prejudica a digestão. O que eu tenho de informação até agora é que não prejudica a digestão o tamanho do pellet, mas pode trazer alguma diferença na velocidade de ingestão, na mastigação desse alimento. Professor, o que o senhor poderia falar sobre uma alimentação nos últimos meses de gestação versus os problemas metabólicos? Pois é, então. Os problemas metabólicos são inerentes sempre à ocorrência desses alimentos inadequados para serem utilizados. Esses alimentos que podem trazer alterações, que trazem alterações metabólicas, que produzem alterações metabólicas, em consequência de alterações fermentativas, ou seja, mudança na população microbiana, na estabilidade dessa população microbiana, desde o estômago, o tubo digestivo todo até o intestino grosso, e alterações nas secreções, na produção pós-digestão, na entrada de glicose e na produção de insulina como entrada de glicose dentro do organismo. Isso é o que pode e tem causado mais essas alterações. O que de fato ocorre é que os cavalos que comem ração, e comem maior quantidade de ração, estão permanentemente em inflamação digestiva. E essa inflamação digestiva, os trabalhos recentes têm mostrado o seguinte: quando o tubo digestivo do cavalo fica permanentemente inflamado por conta de uma dieta inadequada, a resposta imune, ou a imunidade do organismo, fica focada para proteger aquela região do organismo. E fica suscetível, o cavalo fica suscetível a outras doenças em outras partes, em outros pontos do organismo. Então, fazer o cavalo ter saúde digestiva diminui a ocorrência de síndromes metabólicas, porque diminui a inflamação digestiva. E, consequentemente, diminui a ocorrência de doenças em outros segmentos, em outras situações. Quais são os diferenciais dos minerais orgânicos na suplementação do equino? Pois é, hoje nós temos a possibilidade de usar esses chamados minerais orgânicos, ou minerais modificados, que podem e são melhor absorvidos, são mais eficientemente absorvidos quando fornecidos para os cavalos. Alguns minerais, por exemplo, como o selênio, o selenito inorgânico, ele tem um limite muito frágil entre o nível tóxico e o nível adequado. Então nós temos que trabalhar com muito cuidado usando esse selênio inorgânico. Quando usamos selênio orgânico, o risco de intoxicação é menor, o risco de ter problemas diminui, porque se usa quantidades menores. Toda vez que se usa mineral orgânico, possibilita que usemos quantidades menores de minerais, causando menor alteração iônica dentro da luz intestinal e tendo um melhor resultado com minerais orgânicos. Hoje é praticamente impossível se ter uma dieta de alto nível sem utilizar minerais orgânicos. O Paulo está fazendo uma pergunta. Em locais frios, o feno cria mofo. Esse feno pode ser consumido pelo animal ou tem que ser descartado? Na verdade, o fungo, o mofo, ele não é decorrente do local frio, né? Ele é decorrente sempre de um processo de produção de feno inadequado. Um feno que foi produzido com muita umidade, sem secar adequadamente,
ele vai ter um ambiente mais propício para o desenvolvimento de fungos. Esse fungo que se desenvolve dentro do feno, ele não necessariamente ele é ruim para o cavalo, mas ele mostra que aquele feno tem uma qualidade inadequada, foi produzido numa situação inadequada. Por que não necessariamente é ruim? Porque o que faz mal não é o fungo, é a micotoxina que ele produz. E a micotoxina ela não está na vista, ela não está aparente. O que nós estamos vendo é o fungo ali. Óbvio que se tem fungo, a chance de ter micotoxina é maior. O risco de ter micotoxina é muito maior. Temos que tomar muito cuidado. E, de preferência, não fornecer esse alimento que tem fungo para os cavalos. Porque se fornecer, nós estamos correndo o risco de ter micotoxina. Mas é importante lembrar que o armazenamento do feno, ele vai desenvolver fungo se tiver uma goteira de chuva, de água pingando em cima desse feno. Só por conta do ambiente quente ou frio, ele não vai desenvolver fungo. Ele já vem com o fungo lá do processo de fenação, da produção, e é de lá que foi mal, que foi o erro no processo. Existe algum tipo de vermífugo que atrapalha o desenvolvimento de um potro ou não? Pois é, existe alguma coisa na literatura que fala que a abamectina, que é um tipo de vermífugo, pode trazer prejuízos para o desenvolvimento. Alguns trabalhos feitos no exterior mostrando isso e tudo mais. Claramente, não tem uma comprovação científica adequada para isso. Existe uma precaução de não usar algumas drogas, alguns tipos de vermífugo em fases muito jovens dos potros, porque existe esses rumores, essa possibilidade de ter algum prejuízo. Mas, cientificamente, os trabalhos são muito poucos que estudam isso, que comprovaram isso. Tá? Professor, e quando o cavalo come terra, significa a falta de algum mineral? Eu falei, né, na primeira parte do módulo nosso que uma das coisas que nós impomos ao cavalo no modelo de criação moderno é um único tipo de gramínea dentro do piquete, dentro do pasto. E esse único tipo de gramínea, para um indivíduo, para um animal que vem de uma origem onde ele tinha necessidade de comer alimentos diferentes, pode induzir, pode produzir alguns vícios de comportamento ou alguns tipos de comportamento, entre eles o cavalo começar a comer alimentos substâncias que não sejam alimento. Eu já vi, e é comum, todo mundo já deve ter visto, se tem uma árvore no meio do pasto, o cavalo vai lá e rói toda a casca da árvore e mata a árvore. Tem que colocar uma cerca em volta da árvore. Mas por quê? Porque ele está em deficiência nutricional? Não. É porque ele está com alteração comportamental, com uma ociosidade causada por conta daquele tipo de alimento único fornecido num pasto só, e o cavalo fica longo tempo num único pasto. O que resolve, ajuda muito a resolver isso, não é plantar gramíneas diferentes no pasto, e sim fazer pastejo rotacionado, onde nós colocamos os cavalos em piquetes diferentes, em momentos, em fases de crescimento da planta diferente. E isso faz com que o cavalo supra essa necessidade que ele tem de alimentos diferentes de forma diferente. Isso vale também, é legal, interessante falar, para aquela formação dos banheiros, né, dentro dos piquetes. Porque os cavalos têm aquele hábito de defecar e urinar sempre no mesmo lugar. E no lugar onde ele urina e defeca, ele não come o capim. Então ficam moitas enormes de capim naquele lugar, e muitas pessoas falam, mas está perdendo ali, tem um monte de pasto grandão e o cavalo não come e tal, aquilo ali, não está comendo. É porque é banheiro. Então, fazendo o pastejo rotacionado, entre uma saída e outra de piquete, você faz o desmanche desses banheiros. Faz a roçada desse piquete e desmancha os banheiros, melhora muito o aproveitamento da pastagem, melhora muito o rendimento disso e melhora muito o comportamento dos cavalos. Tá? Então, comer terra não é deficiência. Sobre a égua obesa, ela tem mais dificuldade na hora do parto? Certamente tem mais dificuldade. Sempre que nós olhamos um acúmulo de gordura externo, no subcutâneo do cavalo, significa que dentro do abdômen tem o dobro de gordura. Dentro do abdômen tem o dobro de gordura. E essa gordura em grande quantidade dentro do abdômen atrapalha o espaço desse potro dentro do abdômen. Atrapalha, e normalmente potros filhos de égua obesa, eles nascem subdesenvolvidos, pequenos,
e com uma chance maior de ter deformidades flexurais, desvios flexurais, por conta dessa posição uterina prejudicada pelo espaço que a gordura toma dentro do abdômen. Tá? Esse espaço que a gordura toma também atrapalha a nutrição placentária. Os vasos que levam sangue para a placenta ficam comprimidos e atrapalham a nutrição. Então, potros filhos de égua obesa tendem a nascer menores e com maior incidência de deformidade. E por conta dessa maior incidência de deformidades e desse espaço menor, tendem a ter partos mais difíceis. A gente está quase chegando, né? Mais 15 minutos a gente vai encerrar a live, que a gente vai chegar já em 2 horas. Eu vou fazer algumas últimas perguntas que estão aqui ainda na live, né, desse bloco, e tenho mais uma do bloco passado. Uma das perguntas que a gente tem aqui na tela é sobre qual o real motivo de não deixar os cavalos em atrás de um plantio de eucalipto. Atrás de um plantio de eucalipto? Eu nunca ouvi. Eu nunca vi, se quiser esclarecer melhor, eu nunca ouvi falar disso. Talvez o que se tem no plantio, estou fazendo suposições, tá? O que se tem no plantio de eucalipto é que se usa muito formicida, muito veneno para formiga, por causa que é a maior praga. Tem 2 pragas grandes no eucalipto que causam muito prejuízo: formiga e fogo. Então, o controle de formigas é muito intenso. Então, talvez possa ter alguma relação com esse uso de veneno de formiga, alguma coisa assim, não sei. Realmente não conheço essa informação. Precisaria mais esclarecimento. E qual, na sua opinião, a quantidade ideal de ração para um cavalo atleta? 2 ou 3 vezes por dia? Como que funciona essa divisória? Ótima colocação. Quantidade não dá para dizer. Não dá para dizer porque depende do tamanho do cavalo, do peso do cavalo, da atividade que ele faz, do tipo de esporte que ele pratica e que fase do esporte que ele está. Então, quantidade... e depende, obviamente, da formulação da ração, né? E da qualidade do volumoso que ele está comendo. Se ele estiver comendo um volumoso de muito melhor qualidade e tal, depende de todos esses fatores. Quantas refeições por dia? Sempre, quanto mais puder dividir, melhor vai ser o resultado desse protocolo alimentar. Então, se puder dividir em 3 refeições, em 4 refeições, de manhã, no meio do dia, à tarde e à noite, o resultado vai ser melhor porque vai trazer menos prejuízo para essa inflamação digestiva que eu falei que acontece com o uso de ração. Tem um parênteses interessante para fazer sobre isso, que eu acho muito legal de contar. Eu estive num centro de treinamento de cavalos lá na Suécia, de cavalos de trote, e numa cocheira que tinha 40 cavalos, o treinador, o proprietário, ele colocou alimentadores automáticos de ração, que fornecia a ração automaticamente para todas as baias. E a pergunta que nós fizemos a ele foi: mas esse alimentador automático é para poder fornecer ração à noite? Porque não tem tratador à noite, e aí automaticamente a ração cai ali no horário pré-determinado? É isso o objetivo? E esse proprietário de cavalos campeões e tal, ele falou: não, o objetivo não é esse. O objetivo é porque eu tinha muitas lesões ortopédicas, acidentes, ferimentos em cavalos, e não conseguia achar muito o porquê disso. E observando detalhadamente, nós verificamos o seguinte, que quando o tratador entrava no pavilhão de 40 cavalos, ele entrava no pavilhão com o carrinho para começar a colocar ração para os primeiros cavalos, os últimos começavam a dar coice na parede. Começavam a ficar nervosos, ansiosos, se bater e tal, esperando a ração chegar. Com esse alimentador automático, todos os cavalos recebem ração na mesma hora. E assim o índice de acidentes, de problemas, diminuiu absurdamente no pavilhão de baias desse cara, no centro de treinamento dele. Olha só que detalhezinho simples e que nós muitas vezes não prestamos atenção nisso no dia a dia e que faz uma diferença enorme para o resultado. Professor, para a gente encerrar a live, eu vou fazer uma última pergunta e depois eu gostaria que o senhor deixasse teus contatos. Muita gente estava querendo conversar com o senhor no particular, então assim, eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente deixa seu contato e se despede, tá? Uhum. Quais as diferenças de qualidade do feno seco normal para um feno de bola? Pois é, o que é chamado feno de bola é o pré-secado. O pré-secado ou haylage, como é conhecido o termo em inglês. O haylage, na Europa, se você for visitar os grandes criadores, os centros de criação de cavalos na Europa, os países onde tem mais criação,
a grande maioria deles usa intensamente esse Rayleigh, ou esse pré-secado, ou esse feno de bola. Por quê? Porque lá eles não têm a quantidade de sol, de luminosidade que precisa ter para secar o feno, para produzir feno de maneira adequada. Além disso, fazendo esse pré-secado, eles conseguem atingir uma qualidade de alimento com mais nutrientes do que o feno. Essas bolas tendem a ter 20% mais nutrientes do que o feno, por conta do processo de secagem que é submetido. Uma bola dessa tem 50% de matéria seca, enquanto que o feno tem 90% de matéria seca. Então, a diferença de água presente ali. Então, o pré-secado é realmente um alimento que tem que ser olhado com muito cuidado, porque pode ser realmente um alimento interessantíssimo para ser usado. O problema dele é que ele fica muito bem conservado em ambiente anaeróbio, sem presença de oxigênio, como uma silagem, né, fechado dentro daquela bola. E quando abre, entra oxigênio, aquele alimento começa a degradar. Então, a sugestão é que não se pode abrir e consumir em mais do que 5 dias. O tempo máximo para depois que abriu é 5 dias para o consumo. Para fazer esse consumo, né? Se não tiver esse volume de cavalo, porque as bolas têm 350 quilos. Então, como é que se trabalha com esse volume em cocheiras, em baias e tudo mais? Nós precisamos evoluir bastante nesse conceito. Acho que temos muito a aprender para poder atingir a utilização. Mas tem um futuro bastante interessante a utilização dessas bolas. Eu vejo com muito potencial. Professor, eu queria agradecer em nome da BCCH e de todos os criadores e dos proprietários de animais que entraram nessa noite para participar conosco da live. Teu conhecimento foi fantástico e super engrandecedor para todo mundo que veio aqui. Eu queria que você deixasse seu contato, as pessoas estavam pedindo aqui, e te agradecer mais uma vez. Para mim é um grande prazer, uma satisfação muito grande poder estar trabalhando junto com a BCCH novamente, tendo a oportunidade de lidar com isso. Eu estou à disposição para todos aqueles que quiserem nos visitar aqui em Pirassununga, no campus da Universidade de São Paulo, conhecer aquilo que nós fazemos na criação de cavalos de hipismo aqui na universidade, qual é o nosso protocolo, e estou à disposição para conversar com todos aqueles que quiserem me procurarem. O meu Instagram estava listado aí, estava colocado no cartaz, né, de chamado, a Gobesso, né, a Gobesso. Então, a partir de um contato pelo Instagram, nós podemos estabelecer umas outras formas de contato, via WhatsApp ou e-mail, outras formas de conversar. É só me contactar que nós podemos desencadear a partir daí outros contatos. Tem um e-mail para aqueles que quiserem me mandar e-mail, Gobesso, que é o meu sobrenome, .fmvz, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, fmvz, @usp de Universidade de São Paulo.br. gobesso.fmvz@usp.br é o e-mail para contato com aqueles que quiserem. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente nessa noite e mais uma vez o senhor pela sua disponibilidade e por dividir conosco o seu conhecimento. Uma boa noite para todo mundo e até uma próxima. Um abraço a todos, até a próxima, estou à disposição. Tchau, gente, vou desligar. Lembrando que eu vou deixar essa live, né, os 2 blocos salvos, eles vão estar no IGTV aqui da BCCH. Para quem não assistiu ou para quem quiser ver algum assunto de novo, ele vai estar disponível. Boa noite para